Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor, amém? Que igreja animada, pastor. Parabéns. Deus abençoe. Quando eu cheguei na porta, eu achei que era a festividade de Senhora de novo. Que Deus abençoe todos aqueles que vieram para adorar Jesus nessa campanha tão abençoada. Deus abençoe o pastor Benevaldo, que honrosamente fez o convite. Deus abençoe sua casa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. O pastor Sandro, Deus abençoe. Já sou de casa, já é a terceira vez que eu estou aqui. Deus continue abençoando vocês, os demais obreiros, pastores, os irmãos. É Marcilene, né? Deus abençoe a senhora, tá? Tem espaço no nosso coração. E todos aqueles que vieram para adorar Jesus nessa campanha tão linda e tão abençoada. Com base no texto de Atos capítulo 9, Deus propôs uma passagem de Marcos capítulo 2, versículo 11. Marcos capítulo 2, se você puder abrir a sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 11. Vamos ler o que está escrito aqui? A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No 3, toda a igreja, 1, 2, 3. Não, está muito fraco para tanta gente. No 3, nós vamos repetir o que está escrito. 1, 2, 3. Não, de novo. Aqui, ó. Apenas o versículo 11, para ficar mais fácil. Amém? 1, 2, 3. Agora sim. Pronto. Eu achei que era a Torre de Babel, uma confusão. Quantos vieram para adorar Jesus? Cutuca esse irmão que está do seu lado, diga para ele: se você veio para adorar, do começo ao fim, tem que ter glória e tem que ter aleluia. Amém? Meus queridos, os milagres de Jesus, eles tinham um propósito muito importante. Os milagres de Jesus tinham um propósito de revelar a sua identidade e revelar a missão que lhe foi dada e outorgada, a mensagem para abrir as portas da salvação do Evangelho de Cristo. Os milagres de Jesus, ele despertava curiosidade às pessoas. Todas as vezes que Jesus realizava um milagre, ele curava alguém de alguma enfermidade, ele curava alguém de alguma doença, alguém ficava curioso. Os milagres de Jesus faziam com que as pessoas o seguissem. Os milagres de Jesus faziam com que as pessoas o acompanhassem. Os milagres de Jesus faziam com que multidões deixassem tudo para trás. Alguns famílias, alguns pais, simplesmente para seguir a Jesus. Todas as vezes que Jesus realizava algum feito, algum sinal, alguma maravilha, as pessoas ficavam curiosas em saber o que era aquilo e como que Jesus conseguia realizar. Mateus capítulo 4, versículo 23 diz que Jesus percorria toda a Galileia, e o texto diz que ele pregava, ele ensinava, e a Bíblia diz que ele curava os doentes e curava os enfermos. Então a gente sabe o propósito de Jesus: pregar, ensinar e curar os enfermos e doentes. Tadeu, mas o que significa a palavra milagre? Porque talvez eu estou pregando para pessoas que já viveu milagres na sua vida. Alguns desejam viver milagre em sua vida, mas eles não sabem o significado dessa palavra, que talvez pode ser um significado tão simples, mas que tem um peso extraordinário e incomparável. Tadeu, mas o que significa a palavra milagre? E milagre nada mais é que fenômenos que acontecem dentro de uma experiência humana, aonde as leis da natureza, elas se rompem ou elas se tornam inertes por ocasião de uma intervenção divina. Repito,
Milagres são fenômenos que acontecem dentro de experiências humanas, aonde as leis da natureza, elas se rompem ou elas se tornam inertes por ocasião, por motivo, por propósito de uma intervenção divina. E o exemplo muito simples é o que nós temos em Marcos capítulo 2, versículo 1 a seguir. Só que o que nós lemos não foi o versículo 1, o que lemos foi o versículo 11. Mas a história começa no versículo de número 1. Jesus acabara de chegar a Cafarnaum. Jesus acabara de chegar a essa cidade, vindo de uma cruzada evangelística onde ele havia acabado de ministrar. E isso acontece no capítulo 1, versículo 38 e o versículo 39. Jesus está anunciando o evangelho, pregando, falando, propagando, verbalizando. E ele está de volta à sua própria cidade. E para quem não sabe, a cidade de Jesus era Cafarnaum. Repito novamente, a cidade de Jesus era Cafarnaum. Só que existe algo que me deixa curioso. Existe algo que me deixa pasmo. Por que, Tadeu? Porque Cafarnaum não foi o lugar que Jesus nasceu. Cafarnaum não foi o lugar que Jesus cresceu. Jesus nasceu em Belém, foi educado em Nazaré. Só que quando já grande, decidiu habitar e morar em Cafarnaum. Repito, Jesus nasce em Belém, é educado em Nazaré, e quando ele cresce, ele decide morar em Cafarnaum. Então a gente tem três cidades que Jesus passou, três cidades que Jesus vivenciou: Belém, cidade do seu nascimento; Nazaré, cidade onde foi educado e instruído; e Cafarnaum, cidade aonde Jesus já grande decidiu morar e habitar. Só que Jesus passou a sua maior parte de infância, desde quando começou a sua adolescência, a sua juventude, na cidade de Nazaré. Então, pela lógica, o lugar que Jesus deveria ficar e de repente terminar o seu ministério era a cidade de Nazaré, porque ele foi educado, foi instruído, foi ensinado. Só que quando já grande, ele decide ficar em Cafarnaum. E talvez alguém está se perguntando por que Jesus escolheu Cafarnaum para ficar e não Nazaré. É muito simples, porque em Nazaré Jesus é expulso, mas em Cafarnaum ele encontrou lugar para ficar. Vou falar de novo. Em Nazaré Jesus é expulso, mas em Cafarnaum ele encontrou lugar para ficar. Eu posso liberar a palavra do céu para alguém essa noite que veio para essa campanha glorificar a Jesus? Se ele encontrar um espaço e um lugar na tua casa, de lá ele não sai nunca mais. Eu estou sentindo Jesus, eu preciso falar isso para alguém de novo. Se Jesus encontrar um espaço na tua casa, de lá ele não sai nunca mais. Até porque Jesus não fica onde ele é a segunda opção. Jesus não fica onde ele é tratado de qualquer forma. Jesus não fica aonde as pessoas dão atenção na hora que quer, no tempo que quer, do jeito que quer. Jesus também não fica aonde ele é maltratado, mal recebido. E aonde que Jesus fica, Tadeu? Aonde ele é prioridade. Se Jesus for prioridade na tua casa, de lá eu profetizo que ele nunca mais vai sair de lá. Ele vai habitar lá e vai ficar lá para todo o sempre. Cutuca alguém, diga para ele: se Jesus encontrar um espaço para ficar na tua casa, de lá ele não sai nunca mais. O texto que nós fizemos menção diz que Jesus está em Cafarnaum, a sua casa, o lugar que ele decide ficar, que ele escolhe para morar. E o texto diz que a notícia correu de que ele estava em casa. As pessoas recebem a notícia de que ele estava na sua casa. E para as pessoas era algo maravilhoso, porque receber Jesus na sua casa, que era Cafarnaum, era um privilégio. Porque todos poderiam sair da sua casa para se encontrar com ele, para ouvir ele pregar,
para ouvir ele ensinar e para ver os seus feitos. Então olha para cá, a notícia corre de que Jesus está em casa, em Cafarnaum. Aí o texto diz que multidões se afluíram para lá. Só que no meio da história aparecem 4 homens. Quantos homens? 4, repita comigo, 4 homens. O que esses homens estão fazendo? Carregando o paralítico. Repita comigo, paralítico. Então a gente sabe que existem 4 homens que estão carregando um paralítico. E qual é o problema do paralítico? Paralisia. Repita comigo, paralisia. Temos 4 homens carregando um paralítico que sofre de um problema. E qual é o problema desse homem? Paralisia. Eu pergunto aos irmãos, os 4 homens podiam curar o paralítico? Os 4 homens podiam resolver o problema do paralítico? Os 4 homens podiam, talvez, mudar a história daquele paralítico? Podia? Só que eles entenderam, Jesus não pode vir até ele, mas nós podemos levar ele até a Jesus. Vou falar de novo. Eles entenderam, esse paralítico não pode chegar até Jesus sozinho. Esse paralítico não consegue ir até Jesus sozinho. Já que ele não consegue ir até Jesus, nós vamos levar. O paralítico só chegou até Jesus porque os 4 homens levaram ele. O paralítico só chegou até Jesus porque os 4 homens carregavam ele. O paralítico só chegou até Jesus porque os 4 homens se disponibilizaram para levá-lo. O que você está querendo dizer com isso, Tadeu? Eu estou dizendo para alguém que existem lugares que você só terá acesso com a ajuda e o auxílio de alguém. Eu estou dizendo para alguém que existem ambientes que você só chegará com o auxílio de alguém. E eu quero liberar uma palavra para quem trouxe mão para levantar em boca para dar glória essa noite. Deus vai colocar pessoas para te ajudar a chegar onde você nunca chegaria sozinho. Deus vai colocar pessoas para te ajudar a alcançar aquilo que você nunca chegaria sozinho. Pega na mão de alguém, segura na mão dele e diga: você vai me ajudar. Diga para ele com autoridade: você vai me ajudar a ter acesso a coisas que eu nunca conseguiria ter acesso sozinho. Ambientes que eu nunca conseguiria ter acesso sozinho. Lugares que eu nunca conseguiria ter acesso sozinho. O céu está liberando uma palavra profética para alguém essa noite. Está dizendo: eu vou colocar gentes para te ajudar a alcançar ambientes que você nunca chegaria sozinho. Tadeu, mas Deus faz tudo. Obviamente Deus faz tudo. Mas existem coisas que para nós chegarmos, ambientes que para nós alcançarmos, precisa de alguém para nos ajudar. Algumas portas se abrem com o auxílio de alguém. Algumas oportunidades aparecem com a ajuda de alguém. Então, se não tem esses 4 homens para levar o paralítico até a Jesus, ele morreria com aquele problema. Só que os 4 homens aparecem na história para levá-lo até a ele. Mas nós temos alguns problemas no texto. Por quê? Corre a notícia de que Jesus está em sua casa. Já que é Jesus que está em casa, o texto diz que não tinha espaço para eles entrarem. Por quê? Porque a multidão impedia. O problema é tão sério, pastor, que nem na porta eles conseguem ficar. Jesus está em casa, multidões correram para lá porque queriam ver Jesus. Só que quando eles chegaram, eles perceberam que a casa estava cheia, a ponto de não conseguirem passar pela porta. E eu pergunto aos irmãos: qual é o acesso de uma casa? Pastor, posso fazer uma pergunta para o senhor? No dia que o senhor for na minha casa, por onde que o senhor vai passar? Pela porta. Porque a porta é o acesso de uma. Quando você vem à igreja, você passa por onde? A pergunta que não quer calar: já que não dá deles passarem pela porta, será que não dava para esperar Jesus sair? Porque Jesus não ficaria lá o dia todo. Uma hora ele teria que sair. Será que não dava para eles ter paciência a ponto de esperar Jesus sair?
Porque o texto diz que ele tem uma ideia. E qual é a ideia? Subir pelo telhado. Tadeu, dava para esperar Jesus sair, sim ou não? Dava. E por que eles não esperaram? Porque quem quer ver Jesus não se contenta em ficar na porta. Tem alguém para receber essa palavra? Quem quer ver Jesus não se contenta em ficar na porta. E eu posso dizer algo de Deus para alguém essa noite. Tem dias que o nosso coração está tão desejoso para ver Jesus, que a porta não se torna o único lugar de acesso para nós chegarmos até a Ele. Tem dia que o nosso coração está queimando, incendiando, inflamando para ver Jesus, que a porta não se torna a única opção de acesso para chegar até a Ele. E prepara para você soltar o melhor glória que você trouxe para Jesus. Quem quer ver Jesus multidão não é problema. Quem quer ver Jesus casa cheia não é problema. Quem quer ver Jesus não dá ouvido para o que os outros falam. Quem quer ver Jesus quebra paradigmas, quebra protocolo, quebra barreira, quebra multidão, quebra tudo que for possível. Até se for preciso, ele se torna um louco no meio da multidão. Tem alguém que está desejoso para ver Jesus. E ver Jesus não é ver Ele pessoalmente, é sentir a sua presença, é sentir a sua graça, é sentir do seu poder. Eles decidem não esperar Jesus sair, porque queriam ver Ele. E quem quer ver Jesus, a porta não se torna o único lugar de acesso. Isso aqui me toca. Tadeu, o que é passar pela porta? É fazer o que todos estão habituados a fazer. Olha para cá. Todos que chegaram ali passaram pela porta, sim ou não? Todos estavam acostumados a olhar para a porta e ver como um único lugar de acesso. Só que existem momentos que para eu ver Jesus, eu preciso sair da minha rotina. Existem momentos que para eu ver Jesus, eu preciso sair daquilo que eu estou habituado a fazer todos os dias. Se lembra de Zaqueu? Para ver Jesus, o que ele fez? Subiu na figueira. Se lembra do cego Bartimeu? Ele queria ser curado. O que ele fez? Gritava dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era algo incomum gritar no meio de uma multidão. A multidão queria parar ele, e ele continuava dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se lembra de Pedro? Ele queria ir até Jesus, sim ou não? O que ele fez? Me manda ir andando sobre as águas. É algo que está fora da sua rotina. É algo que está fora da normalidade. A mulher do fluxo de sangue, ela entrou no meio da multidão. E olha para cá. Ela entra no meio da multidão, e para quem não sabe, uma pessoa que tinha fluxo de sangue, o problema que ela tinha, a enfermidade que ela tinha, era para viver isolada, para não contaminar os outros. Só que ela entendeu que para ter acesso até a Jesus, ela precisava quebrar todos os protocolos e paradigmas só para ser curada. Porque só pode viver o extraordinário quem está disposto a fazer o ordinário. Só pode viver o sobrenatural quem está disposto a sair do natural. E essa noite eu não trouxe uma palavra de Deus para alguém essa noite. A palavra é: saia do natural para viver o sobrenatural da parte de Deus. Porque não adianta você vir numa campanha como essa e dizer: Deus cura, Deus salva, Deus liberta, se você não está disposto a fazer nada para receber, para ter de Deus na sua vida. Então a primeira coisa que eles fazem é sair da rotina, é quebrar os paradigmas, é quebrar os protocolos. E qual é a ideia? Vamos subir pelo telhado. Porque a multidão era o maior problema, sim ou não? Agora imagine comigo, quantas pessoas chegaram na casa, foram embora, porque na porta não tinha espaço para ficar, e a multidão impedia deles entrarem. Quantas pessoas não perderam a oportunidade de ser curadas, porque chegaram e perceberam que a multidão estava tapando? Quantas pessoas não perderam a oportunidade naquele dia, não sei se era dia, se era noite, se era tarde, eu não sei
quantas pessoas não perderam a oportunidade, talvez, de viver a sua maior experiência, mas quando chegaram, perceberam que a multidão estava o tapando. E todos que chegavam ali, olhavam para a multidão e via como problemas. Repita comigo, problemas. Todos que chegavam àquele ambiente, olhavam para a multidão e via como barreira. Só que os 4 amigos olharam para o telhado e enxergaram uma possibilidade. Eu preciso falar isso. Todos que chegavam ali, olhavam para a multidão e viam um problema. Os 4 amigos olharam para o telhado e enxergaram possibilidades. Eu posso ser boca de Deus para alguém essa noite? Deus vai colocar no teu caminho pessoas que não vão olhar para aquilo como problema. Deus vai colocar pessoas no teu caminho que vai enxergar problema como possibilidades. Deus vai colocar gente no teu caminho que não vai enxergar problemas. Deus vai colocar no teu caminho pessoas que vão enxergar possibilidades. O que é isso? É gente com um campo de visão diferente do que o seu. Eles olham para o telhado e enxergam uma possibilidades. Irmão, isso aqui me toca. O que te falta não é muito amigos. O que te falta não é muitas amizades. O que te falta não é muitas pessoas. O que te falta é poucas pessoas para enxergar possibilidades naquilo que todo mundo está olhando como problemas. O problema de muita gente é que você está rodeada, cercada de pessoas que tudo para eles é problema. Tudo para eles é negatividade. Tudo para eles é um ponto crítico. E Deus está dizendo, essa noite eu vou arrancar todos aqueles que estão olhando para você, para o seu lado, está dizendo que é problema, e vou colocar gente do teu lado para enxergar o problema como uma possibilidade. Deus vai tirar e vai colocar a gente. Aí o texto diz, olha para cá, o texto diz que eles sobem pelo telhado, eles abrem um espaço, e o texto diz que eles descem o paralítico. Irmãos, isso aqui me toca. Qual é a ideia de descer o paralítico? Para ele ser, repita comigo, ser curado. A Bíblia diz assim, ó, versículo 5, vendo-lhes a fé, só isso, eu não sei como está escrito na sua. Tem como colocar o versículo 5 aqui? Capítulo 2, versículo 5 de Marcos. Se você quiser abrir. Irmãos, a ideia aqui não é fazer você pular, é fazer você entender a palavra de Deus. Palavra didática. E Jesus, vendo a fé, a chave está aqui. Algumas Bíblias dizem, e vendo-lhes a fé, só que não prenuncia de quem que Jesus está vendo a fé. Aí o texto diz o quê? E Jesus, vendo a fé, pastor, Jesus não vê a fé do paralítico. Jesus vê a fé de quem carregava ele. Eu estou sentindo de Deus para dizer para alguém essa noite, Jesus não olha a fé do paralítico. O texto diz que Jesus vê a fé de quem carregava ele. E eu posso liberar uma palavra do céu para alguém essa noite. E aqui está a pérola do texto. Por causa da tua fé, Deus vai mudar a história de alguém. Eu estou sentindo Jesus na casa. Por causa da tua fé, Deus vai entrar com providência na vida de alguém. Por causa da tua fé, Deus vai curar alguém. Por causa da tua fé, Deus vai transformar o viciado. Por causa da tua fé, Deus vai transformar o alcoólatra. Eu estou sentindo Jesus aqui, eu preciso dizer algo para alguém. Fica tranquilo, não preocupa o teu coração. Jesus vai mudar a história de alguém por causa de você. Segura na mão de alguém e diga para ele, Jesus vai mudar a história de alguém por causa da tua fé. É o filho que está nas drogas, Jesus vai mudar por causa da tua fé. É o pai que não quer vir à igreja, Jesus vai mudar por causa da tua fé.
É a família que não quer saber de Jesus. Jesus vai mudar por causa da tua fé. Não é porque você é bonzinho, não é porque você canta, não é porque você prega, não é porque você ora, é porque você tem fé o suficiente para Jesus mudar a história de alguém. Aquele paralítico tinha fé? Tinha. Só que Jesus não olha para a fé dele. Jesus olha para a fé de quem o carregava. Irmãos, Jesus olha para a fé deles. Aí Jesus olha para o paralítico e diz assim, ó: perdoados estão os teus pecados. Olha para cá. O paralítico desceu para ser curado ou ele desceu para ser perdoado? Curado. Então a palavra correta seria: levanta e anda. Ou então, eu te curo agora. Eu não sei qual é a expressão. Só que ele desce ali para ser curado. Ele não desce para ser perdoado. Porque se a prioridade de Jesus fosse fazer ele andar ou curar, as primeiras palavras seriam: levanta e anda. E depois, perdoados são os teus pecados. Só que a primeira expressão de Jesus para o paralítico não é levanta e anda. A primeira expressão de Jesus para o paralítico é: perdoado estão os teus pecados. Por que, Tadeu? Porque Jesus não estava preocupado com a cura dele. Jesus estava preocupado com a sua salvação. Eu vou falar de novo. Jesus não estava preocupado com a sua cura. Jesus estava preocupado com a sua salvação. Porque o propósito de Jesus não é te fazer rico. O propósito de Jesus é te tornar um salvo. O propósito de Jesus não é te fazer ter uma vida financeira bem estruturada. O propósito de Jesus é te tornar um salvo na presença dele. Porque não adianta você ter carro, não adianta você ter casa, não adianta ter uma vida financeira bem estruturada, não adianta ter uma vida financeira organizada, se no final das contas você perde a salvação. O céu está dizendo para alguém: antes de tudo, eu libero salvação para a tua vida, eu libero salvação para a tua alma. Tem alguém para receber essa palavra? Hoje não é noite de cura. A primeira cura de Deus é salvação para a tua casa. Estou sentindo Jesus aqui. O céu me trouxe para dizer para alguém que essa noite é noite de salvação na casa de alguém. Porque salvação não está atrelada àquilo que eu faço para Deus. Salvação está atrelada àquilo que Ele fez por mim. E o que Ele fez por mim? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito dele não é fazer você rico. O propósito dele é fazer você ser salvo. Tem uma presença de Jesus aqui, irmão. Tá esquisito o ambiente, mas não é porque tem uma presença de Jesus aqui. Eu estou sentindo Jesus na casa. Essa noite Deus desceu nesse culto só para dizer para alguém: eu libero salvação naquela casa que precisa de salvação. Essa noite eu entro na tua casa para transformar a vida de alguém por causa de você. Deus está dizendo para alguém: o alcoólatra tem solução, o traficante tem solução, a prostituta tem solução, o viciado tem solução. Jesus está liberando a maior dádiva que Ele pode dar para a sua igreja essa noite. E a dádiva é o melhor presente que Ele tem para te oferecer. É salvação para a tua casa, é salvação para a tua vida.
Irmãos, Jesus diz: perdoado estão os teus pecados. Só que ele desce ali para ser curado. Ele desce ali para levantar, poder andar. Aí Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. O texto diz que estava assentado alguns escribas no culto. Jesus estava pregando dentro da sua casa e tinha alguns escribas. Aí o texto diz que eles arrazoavam no seu coração, dizendo: quem é esse que pode perdoar pecados? Quem é esse que pode perdoar? Capítulo 2, versículo 6. Eles começam a interrogar no seu pensamento e não nas suas palavras. E como Jesus é conhecedor de todas as coisas e onisciente, Jesus percebeu que eles estavam falando entre si. Aí Jesus se aproxima deles e pergunta: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta e anda? Mas olha para cá. Tadeu, quem eram os escribas? Eram pessoas que estavam associadas à lei. A lei de Moisés. E que é um detalhe que talvez vale muita coisa, é que os escribas, eles nunca iam ao culto por causa de Jesus. Eu repito, os escribas nunca iam ao culto por causa de Jesus. Eu sei que vai doer, mas vai edificar. Não venha ao culto por causa de amizades. Não venha ao culto porque o pastor fez um direcionamento para todos virem. Não venha ao culto porque alguém te obrigou a vir até esse lugar santo. Não venha ao culto por causa de oportunidades. Não venha ao culto por causa do título que você carrega. Porque não é o título que você tem que faz você ficar aqui. Não venha ao culto por causa de pessoas. Não venha ao culto por causa de cargo eclesiástico. E esse é o problema da atual geração. Quer ver um exemplo bem simples? No dia que o pastor decidir colocar o pregador da casa para ministrar, você conta no dedo quem vem e quem não vem. Mas coloca o famoso no cartaz. Não vai sobrar espaço de tanta gente que vai encher a igreja. Só que o Senhor está dizendo: não venha ao culto por causa de pessoas, venha ao culto por causa de Jesus. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se o motivo de você vir ao culto não for Jesus de Nazaré, eu sinto muito lhe dizer, você está buscando Jesus errado. Mas se Jesus for o motivo de você vir ao culto como esse, levantar a mão para adorar, levantar a mão para glorificar, eu tenho uma boa notícia para dizer: você está no lugar certo e chegou na hora certa. É uma pena dizer isso, mas é a deficiência de muitos crentes. Só que Jesus está dizendo: quando você decidir sair de sua casa, venha com o intuito de adorar a Jesus. Eu vou ao culto para cumprir tabela. Você não vem ao culto para cumprir tabela. Vou ao culto na terça porque domingo talvez eu falte, então tenho que fazer alguma coisa para o pastor me ver lá. E culto não funciona só dia de domingo. Culto é todos os dias. Começa dentro da sua casa. O culto não começa aqui, o culto começa no seu lar.
Vai doer, mas vai edificar. Eu não estou nem aí, eu estou pregando o que está escrito na palavra. Jesus é o motivo de você vir ao culto. E o primeiro culto não se começa na igreja. O primeiro culto se começa na tua casa. Tadeu, ninguém quer cultuar Jesus comigo. Cultua sozinho. Ninguém quer orar comigo. Ora sozinho. Ninguém quer ler palavra comigo. Leia sozinho. Mas não deixe que Jesus seja a última opção. Minaracando. Você pode ficar de pé. Tadeu, e o que eu ganho vindo ao culto? Olha o tema da campanha, o Deus. Quando você vem ao culto, Ele cura. Quando você vem ao culto, Ele liberta. Quando você vem ao culto, Ele transforma. Quando você vem ao culto, Ele renova. Quando você vem ao culto, Ele batiza. Quando você vem ao culto, Ele dá graça. Quando você vem ao culto, Ele dá autoridade. Tem alguém essa noite que veio para o culto para receber de Jesus. Tem alguém essa noite que veio para o culto para receber do Altíssimo. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu vou dar 10 segundos para você oferecer o seu melhor culto para Jesus agora. 10 segundos para você entregar aquilo que você nunca conseguiu entregar no seu altar. É início de uma campanha, eu tenho certeza que não será essa, mas será muitas outras, que Deus vai se manifestar nessa casa para fazer alguma coisa pela vida de alguém. Cadê os crentes que falam em línguas estranhas? Cadê os crentes que vieram para ser renovados e ser cheios da sua presença? Deus está mexendo na estrutura de muitos crentes essa noite. Está arrancando toda a frieza espiritual. Aleluia. 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 Recebe a cura, recebe a unção. Olha que coisa maravilhosa. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Quantos receberam a palavra? Diga glória a Deus. Tem alguém essa noite que quer aceitar Jesus? Eu te convido aqui à frente para nós orarmos por você. Eu vou passar o microfone para o pastor. E eu lanço convite para alguém que quer renovar a sua aliança e o seu pacto com Ele. A oportunidade está aberta. Porque você sabe que Deus ainda cura, transforma, salva e liberta. Se não tem ninguém para Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se Ele voltar agora, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E depois do culto, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E se eu chegar na minha casa,
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E se Ele não voltar hoje, logo, logo, nós estaremos na Cidade Santa, celebrando com Ele para todo sempre. Quantos acreditam, diz amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Recebe a... Recebe